Amém? Gênesis capítulo 22, versículos 7 e 8. Gênesis 22, capítulo 22, versículos 7 e 8. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele lhe disse: eis-me aqui, meu filho. Então Isaque falou mais uma vez: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Ainda Lucas, capítulo de número 2, versículos 1 ao 7. Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 2, versículo 1 ao 7. Diz assim a minha Bíblia, e a sua deve dizer a mesma coisa. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio o governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que havia de se dar à luz, e deu luz ao seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é difícil a gente trazer para vocês, né, o que às vezes muita gente espera num culto onde num tempo, numa fase da humanidade, onde as pessoas buscam tanto pelo entretenimento, né? Às vezes a pessoa fala assim: que mais eu posso conhecer de novo sobre o nascimento de Jesus, né? Que mais de que pode chamar a atenção assim do meu coração a respeito do nascimento de Jesus, que eu já não saiba, que eu já não conheça, que eu já não tenha ouvido, né? Que novidade se pode trazer a respeito disso? Porque as pessoas buscam novidade, as pessoas buscam alguma coisa nova, né? As pessoas estão fartas de ouvir a mesma coisa. Elas estão fartas de saber as mesmas coisas. Mas a realidade é, irmãos, que eu não trago nenhuma novidade para você. Eu trago o same old, same old. Que Jesus nasceu lá em Belém, da Judeia, para mim e para a sua salvação. Que ele nasceu para restaurar o caminho que estava fechado para que nós alcançássemos a Deus. Que nós estávamos mortos os nossos delitos e pecados, mas Jesus abriu uma porta para que nós pudéssemos alcançar. E essa porta que foi aberta através do início dessa história com o nascimento de Jesus, começa muito tempo atrás. É a história de uma esperança que brotou no coração de muitas gentes através da história da humanidade. Adão e Eva, quando pecou, e quando Deus ali deu para eles o veredito final, que eles se tornaram homeless naquela época, né, que eles moravam ali no jardim do Éden, eles foram expulsos, do dia para a noite se tornaram homeless, foram expulsos da sua casa. Deus fez uma promessa que da semente da mulher ele levantaria um que pisaria a cabeça da serpente. Tempos após tempos, história após história, Deus, como um grande arquiteto, e por favor não me permita, não confunda isso como um termo maçom, mas Deus, como um grande arquiteto de uma história maravilhosa, vai escrevendo etapa a etapa, passo a passo, algo que culminaria com a vinda do seu filho. Uma delas muito clara que a gente pensou nessa tarde foi que, certa feita, um pai levou um filho para ser sacrificado por pedido de Deus. E era comum você sacrificar junto com a sua família um cordeiro para que o Deus deles, ou então no caso de Abraão, o Deus Jeová, se sentisse aliviado e perdoasse os pecados de uma pessoa, de uma nação. Mas nesse momento, quando eles subiam, e nós falávamos isso na escola dominical, por isso que é importante vir à escola dominical, o filho percebe que eles estavam indo fazer o sacrifício, mas faltava o cordeiro. O cordeiro não estava lá. O coração de Abraão era claro porque o cordeiro não estava lá. Porque o cordeiro a ser sacrificado era o próprio Isaque. E Abraão cria no seu coração que ele ia sacrificar Isaque
e que ele ia voltar com Isaac, porque Deus, de alguma maneira, ia restabelecer o menino. A carta do escritor aos Hebreus fala que era tão firme a fé do Abraão que ele cria que das cinzas Deus podia suscitar filhos a Abraão, né? Isso significava que ele sacrificou Isaac, ele cortou Isaac em pedaços, ele botou fogo em Isaac, o fogo consumiu todo o holocausto, virou cinza, e depois da cinza ele falou assim, agora Deus vai fazer um filho de volta dessa cinza, porque ele me prometeu que ia ter filho. Essa é onde chegou a fé do Abraão. É claro que nada disso aconteceu, essa era a fé dele, e Deus, no momento final, na hora do cutelo descer, apareceu e salvou aquele menino de ser sacrificado, e Abraão de cometer um crime contra sua própria família, e diz que a fé dele havia sido aceita diante de Deus, então lhes veio amarrado num arbusto um cordeiro pronto para ser sacrificado. Aquele cordeiro era apenas um símbolo de um outro cordeiro que nasceria muito tempo depois. E a história que a gente começou a ler nessa noite, e Lucas narra de uma maneira muito especial, a alta crítica literária bíblica diz que Lucas, que morou em Antioquia, muito provavelmente tomou o relato até o capítulo 5 da própria Maria, mãe de Jesus, que foi morar em Antioquia também, depois quando começou a perseguição dos judeus ali em Jerusalém. É interessante até perceber, se você vai um pouquinho no texto para frente, você percebe que alguns profetizavam a respeito de Jesus, na verdade os pastores, né, disseram que receberam a visita dos anjos e tal, e o texto vai dizer que Maria guardava todas essas coisas no seu coração, né? Naquela época ela guardava no coração. Como é que Lucas sabia que ela guardava no coração? Porque provavelmente foi ela que contou, né, que ela guardava aquilo no coração. E é interessante que o texto começa, no capítulo 2, em um momento bastante claro de que as coisas estavam sendo feitas à reveria da vontade de José e Maria. Você sabe que o anjo aparece, fala para Maria que ela ia engravidar de um filho, sem ela ter deitado com homem nenhum. Então José decide ir embora de casa, o mesmo anjo aparece para falar para José que realmente era um plano de Deus, né? Você vê Deus trabalhando, você vê Deus entende até mesmo a nossa falha de crer e aparece para explicar. Porque não faria sentido nenhum José acreditar só em Maria, contando uma história daquela, que era uma história muito maluca para acontecer. Mas Deus entende o coração de José e aparece para José para falar, não, José, é isso aí mesmo. Só que existe alguma coisa muito interessante nisso tudo. Porque eu gosto disso. Eu gosto desses enredos que ficam demonstrando a maneira de Deus trabalhar. Deus aparece, faz promessa, confirma a promessa, só que depois você não vê Deus aparecendo todo dia para falar, ó, lembra da promessa de ontem? Olha, você lembra, né, que eu vim aqui conversar com você e tal, há 2 semanas atrás? Ela fica grávida da criança, José vai acompanhando e depois Deus não fala mais com eles. Olha, continua firme, continua crendo. Maria vai para a casa dos seus parentes ali, né, que ele fica com Isabel e tal. Mas não fica claro que, dia após dia, existia um acompanhamento divino em cada etapa da vida deles. O capítulo 2 começa dizendo que eles foram obrigados a se mover. Eu queria que você ponderasse isso. A promessa para o Messias é para que ele nascesse em Belém. Só que José e Maria moravam em Nazaré. Não faz sentido você deixar o lugar onde você mora para ter um filho em outro lugar. A menos que você more em São Paulo e queira ter um filho americano. Aí você pega um avião e vem para cá ter uma criança aqui. Mas naquela época não fazia sentido você sair de Nazaré, com todas as dificuldades de uma viagem de jumento, e viajar centenas de quilômetros até Belém, para ter uma criança lá. O fato é que o texto começa dizendo para a gente que eles foram obrigados a se moverem. Existia um decreto do César, na época do que o Cirênio era o governador da região da Síria. Lembra que eu falei para você que era uma região de bastante movimentação e bastante diferentes etnias? Pois é. A região, dentro do contexto político da época, de Nazaré,
não era regido por quem estava em Jerusalém, era regido por quem estava na Síria. E mesmo o Cirênio sendo o governador daquela região, o José não fazia alistamento ali, tinha que sair daquela região para fazer alistamento em Belém. Porque todo mundo que fazia o censo tinha que fazer o censo do lugar onde nasceu, como você vê o próprio texto dizendo. Ou seja, para começar a história, José já era imigrante. Porque ele nasceu em Belém, a família era de Belém, só que ele foi morar em Nazaré. Ele e Maria moravam em Nazaré. E lá onde eles moravam em Nazaré, talvez uma viagem, me permita elocubrar aqui, como fazem os grandes pregadores, né? Talvez eles mudaram para Nazaré por uma questão econômica, por uma questão melhor de vida, por uma situação imigratória mais vantajosa para eles. Talvez a região da Judéia dava driver's license para quem não tinha documento, né? Talvez a região onde eles moravam ali era uma região mais que o clima era melhor, não sei. O fato é que eles não moravam no lugar onde a sua família, a maioria da sua família morava, que era em Belém. Eles moravam em Nazaré. Só que a promessa do Messias era para nascer em Belém. Deixa eu fazer o primeiro parênteses aqui para você. Quando Jesus está para nascer na vida de alguém, não interessa onde você mora, você vai precisar de se mover. Não interessa onde você está na sua vida, você vai precisar se mover. Se Deus fez promessa a respeito de alguma coisa na sua vida, na sua história, você pode ficar tranquilo, vai ser incômodo. As coisas vão mudar. A história vai chacoalhar. E o primeiro fato que a gente vê que acontece é que é extremamente inconveniente. Como é inconveniente que o tal do José, junto com Maria, num momento tão crítico da vida deles, o primeiro filho nascendo, eles nem ainda tinham resolvido a questão do matrimônio deles, talvez eles estavam desposados porque ainda José não tinha nem dado dote, agora ele precisa de fazer uma viagem comprida com a sua mulher, recém-casados, por causa de uma questão de governo. E outra, era fazer isso arrumar problema com as autoridades. Eles precisaram fazer essa mudança, essa saída. Eles foram obrigados a fazer isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Nem tudo que Deus faz na sua vida é porque você quer que aconteça assim. Aliás, os grandes planos de Deus na vida, o primeiro passo, quando a coisa começa a acontecer, você é praticamente arrastado a fazê-lo. Fique tranquilo. Vai ser incômodo. Fique tranquilo, vai ser fora do habitual, mas vai acontecer, porque Deus disse que vai acontecer, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus já nasce fazendo as coisas se moverem. Jesus já vem ao mundo trazendo mudança que o homem não quer mudar. Ele já vem trazendo ao mundo, chacoalhando as estruturas da vida dos próprios pais. Você acha que ele não vai chacoalhar a sua? Você acha que ele não vai mexer com a sua? Não vai mexer com a sua história? Não vai mexer com a sua caminhada? Você acha mesmo que você consegue continuar do mesmo jeito que você está quando Jesus começa a vir aí para nascer? Não vai dar. Vai chacoalhar a sua história e a sua vida para a glória do nome dele. Eu me lembro até hoje, esse é um dos testemunhos que eu mais tenho guardado no meu coração com alegria, quando eu conheci o meu querido Andy Freiberg. E esse irmão, ele mora lá na Flórida. Eu lembro que a gente tinha acabado de mudar para a cidade de Pompano Beach, a gente sempre morou na região, mas essa foi uma casa que a gente morou em Pompano, a 2 minutos da igreja que fica em Lighthouse Point, então fica na divisa de uma cidade com a outra. E eu mudei para aquela casa e eu lembro que logo que eu cheguei ali, como bom vizinho americano, bem americano mesmo, ele atravessou a rua e veio me cumprimentar. E aí, tudo bem, falando em inglês comigo e com a Ana, tal. Meu nome é fulano de tal, eu sou um dos moradores aqui da rua, eu queria dar bem-vindo a vocês, como é que é o seu nome? E eu, sabendo que o tal do Gutnick tem uma origem judaica, eu peguei e apresentei com o nome completo. Aí ele ficou doido, porque ele usava o kippá e tal. E ele começou a me falar sobre a fé judaica, e tentou me convencer que eu era judeu também, e que eu precisava de começar a ir na sinagoga com ele, né? E aí a gente se despediu, 15 minutos depois ele veio na minha casa, trouxe uma mesusa para me colocar na porta,
veio com a Torá abraçada com ela e falou assim, eu quero vir aqui na sua casa para te ensinar a sua fé, a sua verdadeira fé. E eu, pastor. Falei, meu amigo, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo e tal, eu sou da igreja. Mas como? Você é judeu e tal, insistiu. Eu chamei ele para uma reunião da nossa família cristã, que foi na terça-feira seguinte. Terça-feira seguinte, faltando 15 minutos, chegou ele. Já trouxe uma Bíblia, um Novo Testamento, me deu de presente. Falei assim, essa Bíblia que eu comprei para o senhor e tal, vai ser muito interessante. Eu apresentar a minha fé judaica para você, agora que também é judeu. Depois sim. Eu lembro que era uma série de estudos a respeito do livro do Gênesis. E ele começou a conversar comigo a respeito do Gênesis. E a hora que eu terminei o estudo, ele olhou para mim e falou assim, meu rabino nunca me ensinou isso aí que você falou hoje. Eu falei, semana que vem tem mais. Na semana que vem ele veio, na terceira semana seguinte ele veio, na quarta semana estava lá ele de novo. Aí já marcou um outro dia para ele vir estudar em casa. A Ana ficava numa alegria tremenda. Esse homem estava atravessando em casa, ficamos 1, 2 horas durante a noite sentado comigo na sala de casa e aprendendo Bíblia. Até um dia, depois de umas 4, 5 semanas, vindo repetidamente, talvez 1 mês e meio, ele olhou para mim e falou assim, pastor William, se isso que você está me falando é verdade, eu preciso sair da sinagoga? Naquele momento, Deus entrou no meu coração e me deu uma resposta perfeita para ele. A minha resposta foi uma pergunta. E eu falei para ele, se é verdade isso de Jesus, você consegue continuar na sinagoga? A pergunta não é se você tem que sair da sinagoga, a pergunta é, você consegue continuar na sinagoga? Fazendo a longa história curta, 3 meses depois, chega ele, depois de uma reunião na sinagoga, e falou assim, eu não vou mais, briguei com o rabino hoje. Se Jesus vai nascer na sua vida, fique tranquilo, as coisas vão mudar. As coisas vão ser chacoalhadas. Vai ser incômodo, inconveniente, mas vai dar certo. Mas vai ser abençoador, mas vai ser transformador para a história da sua vida. A história vai continuando, eles chegam em Belém, provavelmente foi alguma coisa que não era rápida de se fazer, porque eles precisavam de passar alguns dias na cidade. Se você olha o texto de Lucas, e Lucas é bastante cuidadoso com essa coisa de datas, de maneira como aconteceu, você vê que ele começa dizendo o texto quem que era o que estava no Império Romano, quem que era o governador da região, e por que eles precisaram de fazer a travessia. Eles falam que eles chegam na cidade, e aí, passando aos dias ali, não havia, chegou os dias para que ela desse a luz. Não é isso que está dizendo? Vamos lá? Capítulo 2 de Lucas, e eu gostaria de ser bastante sucinto, mas os detalhes aqui nos chamam a atenção de uma forma gloriosa. O versículo de número 2 vai dizer o seguinte, acho que número 3, na verdade. Glória a Deus. E todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade, e subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, ou seja, eles chegaram até ali e estavam ali. Provavelmente o assunto não se resolveu em um dia. Talvez o contexto aqui que Lucas dá é que não foi uma coisa instantânea, de chegar lá, botar o nome e acabou. Estando eles ali, chegou os dias da criança nascer. Quem sabe, presbítero Raul, se a intenção deles não era o seguinte, não, você está de 4 meses ainda, você está de 5 meses aí, vamos lá, a gente faz o alistamento e volta. Vai dar tempo. Vamos fazer o seguinte, enquanto Jesus vai sendo gerado, vamos cuidar das nossas coisas, vai dar tempo. Enquanto essa história dessa promessa vai sendo aí, elucubrada aí no coração de Deus, vai dar tempo a gente cuidar das minhas coisas, fazer as coisas ao meu jeito, não é? E enquanto isso é Deus que está forçando você em algum lugar para que Cristo nasça logo. Para que Jesus nasça logo. É Ele que está acelerando, ou então está lhe fazendo mover, para que Jesus nasça logo.
E aí ele não nasce, mas você também não resolve. E aí ele não vem, mas você também não termina o que você precisa de fazer. Quantas pessoas estão vivendo, e eu sei que pessoas aqui hoje, estão vivendo momentos críticos na sua vida, porque Deus está fazendo Cristo nascer na sua casa e na sua família e na sua história. Estão sendo apertados por circunstâncias e situações, porque Deus está fazendo as coisas se moverem para que Jesus nasça no lugar certo. A intenção, talvez, de Maria e de José era voltar para casa, para Jesus nascer no lugar onde a família estava preparada. Mas a intenção de Deus era cumprir uma promessa que tinha sido dada desde a eternidade, que o Messias nasceria em Belém, Efrata, naquela cidade. Chega os dias da criança nascer. Chega o momento certo onde a coisa vai acontecer. E estava tudo fora do lugar. Você já imaginou, mãe? A tal da Maria sem o enxoval pronto? José, meu filho, a bolsa do menino está em casa. José, meu filho, como é que nós vamos fazer? Tudo bem, nós estamos na casa dos seus parentes, mas nós não estamos em casa. Você já ouviu a história? Principalmente as mães aqui, né? Você já pensou o desespero de uma mulher que tem um filho num avião? Ou um filho num navio? Deve ser um negócio, né? Completamente assim, uma experiência que fica bonita para contar, mas deve ser um negócio bem difícil de acontecer com uma pessoa, né? Deve ser uma experiência bastante traumática. E ali está ela, com a criança para nascer, completamente fora da luz, ou completamente fora do ambiente onde eles estavam acostumados. E aí foi inevitável. Ela deu à luz ao seu filho primogênito. Nasceu. Chega a hora de nascer, nasce. Chega a hora de Deus cumprir promessa, Ele cumpre, não adianta. Não adianta. Chega a hora de Deus fazer aquilo que Ele quer fazer, não adianta, vai acontecer. Você estando em um momento bom para você, você estando em um momento ruim para você, vai acontecer. Tem gente que fica na expectativa do momento certo, da opinião certa, da pessoa certa, da circunstância correta, mas quando chega a hora de nascer, vai nascer, acabou. Acabou. E nasceu a criança. E ela então envolveu ele em panos e deitou em uma manjedoura. E Lucas, mais uma vez, é correto na maneira como ele vai explicando. Ele fala o que ela fez, mas aí ele dá um porquê. Olha, então o filho nasceu e ela pegou, envolveu em panos e deitou numa manjedoura. E aparece uma manjedoura e o leitor fala, ué, por que a criança foi deitada numa manjedoura? Onde é que essa mulher está? A maneira de Lucas escrever chama a atenção do leitor. Não, porque eu sei que ela está fora de casa, eu já estou sabendo disso, que ele já me explicou isso lá para cima. Eu sei que eles estão num momento inconveniente da vida, tudo bem, mas, poxa, a criança foi deitada numa manjedoura? Quer dizer, já estava ruim, mas parece que ficou pior agora, o negócio está completamente fora do âmbito que deveria acontecer, mas já não era dificuldade suficiente, essa família está longe de casa e já está nascendo na cidade que, tudo bem, na cidade que prometida, mas, poxa, será que Deus não conseguia nem dar um jeito da criança, já que ela tem que nascer em Belém, pelo menos ela tem, né, apareceu uma pessoa ali que cuidou deles e tal. Não, mas ele explica por quê. Porque não havia lugar para eles na estalagem. Mateus explica isso de uma forma também, que eles ficaram numa estrebaria, que Jesus nasceu numa estrebaria, mas aqui Lucas fala que não existia lugar na estalagem, ou seja, Jesus não nasceu na estalagem, como alguns pregam aí fora, porque a família dele era pobre. Jesus não nasceu na estalagem porque eles eram pessoas que eram oprimidas pela sociedade, né? Olha, como o menino Jesus, que nasceu pobre numa manjedoura. Jesus não nasceu na manjedoura porque era pobre. A própria Bíblia fala, Paulo mais para frente, diz que ele se fez pobre.
Ele não era pobre. A família de Jesus, José, tinha uma condição muito boa. Eu não vou dizer igual o outro aí que prega em algum lugar, falando que ele tinha casa na praia. Mas não é a questão aqui. O que eu estou dizendo para você de questão é que Jesus, a família de José tinha era bem estabilizada. Ele era carpinteiro, ele tinha profissão. Ele não era filho de uma viúva. Ele era carpinteiro, ele tinha condição. Só que chegou naquele momento ali, a cidade estava cheia, deve ter vindo muita gente fazer esse recenseamento, talvez por isso que até durou mais alguns dias, porque ele não conseguiu fazer logo. Mas o fato é que a hora que chegou para ficar em algum lugar, não tinha lugar. Estava tudo fechado. As casas estavam cheias. Os lugares estavam todos ocupados. E sabe que muitas vezes o que acontece na hora de Jesus nascer na vida de alguém? Que a hora que Jesus está pronto ali para nascer e começar a fazer acontecer as coisas na história da vida da pessoa, todos os quartos da casa da pessoa estão ocupados. Não tem espaço para Jesus. Não tem espaço para Jesus nascer. Então a mãe dá luz, ela envolve em panos, é uma criança nascendo. Só que na hora de deitar, tem que deitar num lugar que não é o próprio. Por quê? Porque não tem lugar para receber. Não tem lugar para abraçar. Não tem lugar para entender que não é uma coisa adjacente da sua vida. Não é uma coisa para ser colocado como mais uma mensagem que você ouviu. Que é para ser colocado no lugar central. Então se coloca na manjedoura, onde comia os animais. Se coloca na estrebaria, onde se vivia os animais. É como assim? Coloca na caixa de ferramenta, porque é só mais uma história que eu aprendi. Não é para o lugar central. É para um lugar periférico. Quanta gente tem Jesus nascendo na sua vida em lugares periféricos por aí? Quanta gente tem Jesus nascendo em lugares onde aquilo ali é só mais uma coisa que ela tem. É só mais um amuleto que ela carrega. É só mais uma história que ela conhece. É só mais um recurso que ela tem. Tem muita gente, por exemplo, que ela procura Deus quando tudo acabou. E graças a Deus que ele procura Deus quando tudo acabou, né? Porque pelo menos sobrou para procurar, não é verdade? Pelo menos sobrou o Senhor para ir atrás quando tudo acabou. Hoje, na hora do nosso café, a gente conversava, uma história que eu gosto sempre de lembrar, junto com os meus irmãos, de que o filho pródigo voltou para casa não é porque ele estava com saudade do pai, é porque ele estava com fome. Olha, eu vou me levantar e vou para a casa do meu pai, porque os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão. E eu estou aqui passando fome. Ele não estava com saudade do pai dele. Ele lembrou que na casa do pai dele tinha comida. Ele voltou para casa por puro interesse. A vantagem do filho pródigo, e a minha e a sua, é que quando ele chegou na casa do pai dele procurando pão, ele encontrou uma coisa muito melhor do que pão, ele encontrou o pai. Porque o pai tem pão, o pai tem veste nova, o pai tem anel no dedo, o pai tem sapato, o pai tem bezerro cevado, o pai tem festa, o pai tem alegria, o pai tem restauração, o pai tem perdão, o pai tem vitória, tudo o pai tem. Ele voltou para casa com fome, mas ele encontrou alguma coisa muito melhor do que a fome que ele estava a saciar. Ele encontrou muito melhor do que simplesmente saciar a fome que ele tinha. Ele encontrou o pai, e o pai é melhor do que ser saciado de fome. Mas nós voltamos de novo, olhando o filho pródigo, entendendo que isso acontece, percebendo que Jesus ainda está numa manjedoura, porque não havia lugar na estalagem. Tudo fechado, tudo trancado. Alguns dizem que era mistério que ele nascesse na estrebaria, e nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá nessa história. Mas enquanto isso, eu quero estressar o seu coração a pensar que aqueles que foram expulsos do jardim e ficaram sem casa, não tinha casa para receber Deus agora vir na terra. Os homeless espiritual não tinha condição de receber na sua casa agora terrena o Deus que podia restaurar a casa deles no céu. Já pensou nisso? Já pensou quanta gente rejeitando na sua própria casa que Jesus nasça lá, enquanto Jesus tem condição de levar ele para morar com ele no céu? Já parou para pensar nisso? Quanta gente não recebe Jesus no seu próprio coração,
Enquanto quando Jesus recebe você no livro da vida, te dá vida eterna. Mas não há lugar na estalagem. Não há lugar para Jesus nascer. Não há espaço para que ele faça morada, está tudo cheio. Sabe por que está tudo cheio? Porque alguém chegou primeiro e pagou melhor. Porque alguém chegou primeiro e já pagou pelo quarto, e alguém com quarto pago não pode ser expulso, mesmo que uma mulher grávida está do lado de fora. E não divide o quarto com ninguém também. Mas aí Jesus nasce, é envolto em panos e deitado numa manjedoura. Enquanto isso, Lucas, ele sai dessa foto tão clara para a gente, de que as coisas foram acontecendo contra a vontade de José e Maria, uma atrás da outra. Porque é o seguinte, no capítulo 1, você vê Deus aparecendo em anjos e etc., e todas as coisas vão acontecendo para a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas o capítulo 2 começa com uma sequência de assuntos, uma sequência de histórias, que nenhuma delas são decisão de José ou Maria. Que uma situação vai levando até a outra e a coisa vai ficando difícil, mas agora Lucas para de conversar a respeito deles dois e vai lá para o meio do pasto. E Lucas, o que você vai fazer no meio do pasto, Lucas? O menino está lá, já na estrebaria, ela continua contando como é que eles venceram essa. Mas Lucas ele não está interessado nisso, porque ele vai te levar para um outro lado da história agora. Ele vai fazer você mergulhar em uma outra perspectiva dessa história. E agora ele vai lá para o meio do pasto. E diz que naquela comarca, naquela região, Belém Efrata, uma região ali baixa em Israel, tinha alguns pastores na vigília da noite cuidando do seu rebanho. Provavelmente não era inverno e também não era outono, porque talvez o comecinho do outono, no máximo, porque eles estavam cuidando de ovelhas durante a noite. Durante a noite, no inverno, você não cuida de ovelha. E estavam lá eles. E de repente, quando eles estão lá cuidando, das ovelhas e tal, eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor de resplendor cercou de resplendor eles, e eles tiveram muito medo. Ficaram assustados. E aí o anjo pegou e falou assim, não temais, porque é comum, irmão. Quando o anjo aparece, quando a voz de Deus se manifesta, você treme de medo. E a primeira coisa que o anjo faz, olha, calma, não tenha medo. Deixa eu contar um negócio para vocês. E aí o anjo começa a dizer, vos trago novas de grande alegria, que será para o todo o povo, não é só para vocês não, é para o povo todo. Tá? Pois da cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Deixa eu abrir mais uma chave para você aqui entender alguma coisa maravilhosa. Enquanto nós estamos enxergando o plano de Deus indo numa sequência de assuntos que completamente contra a vontade do pai e da mãe daquela criança, enquanto a gente está enxergando a humilhação final de fazer uma criança deitar dentro de uma manjedoura, Deus está dizendo, é por aí que eu queria que você fosse. É por aí que eu vou levantar meu plano na sua vida. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Não tenha medo, porque a minha maneira de trabalhar é para a alegria sua e de todo o povo que está em volta de você. A maneira como eu vou trazer a sua vida para o centro da minha vontade é alguma coisa que nem você imaginava que ia ser assim, mas vai acontecer para a glória do meu nome. O sinal máximo da sua humilhação é o sinal máximo que foi assim que eu quis que acontecesse. O sinal máximo da sua dúvida, do seu problema, da sua dificuldade em aceitar as circunstâncias, é o sinal máximo que fui eu mesmo quem fiz e ninguém mais. Em Êxodo, no capítulo de número 13, 14, 15, somente o 14, Deus fala assim para Moisés, Moisés faz o seguinte, fala para o povo voltar e acampar mais para dentro do Egito de novo. Por que Deus? Porque é o seguinte, eu vou levantar Faraó contra vocês. Ué, a gente acabou de ser liberto. Não, volta lá e faz ali o lugar ali, faz um acampamento de vocês. Porque é o seguinte, quando o Faraó vê vocês, ele vai achar que vocês se perderam no deserto, ele vai vir atacar vocês.
Continuação do texto, Faraó fica sabendo, fala, de certo eles se perderam no deserto. Levanta um exército e vai contra os israelitas. Aí os israelitas começam a ficar com medo, Moisés fala, diga ao povo que marche. Por quê? Porque esses egípcios que vocês viram hoje, nunca mais vocês vão ver eles. Deus abre o mar, você conhece a história. Israel passa, fecha o mar. Capítulo 15 de Êxodo. É um cântico. Senhor, o Senhor derrubou o cavalo com o seu cavaleiro. A continuação é dizer assim, Senhor, agora pelo em volta do mundo, as nações vão dizer o que o Senhor fez aqui. Vão contar, o pessoal vai ficar pasmo, o coração das pessoas vão derreter. Por quê? Porque o sinal máximo que era para a nossa humilhação, o Senhor transformou no sinal máximo da sua glória. O sinal máximo que era para a nossa desistência, o Senhor transformou no sinal máximo da sua glória. Talvez você considere o dia de hoje, a época que nós estamos vivendo, a fase da igreja, a fase da sua família, a fase do seu trabalho, a fase do seu relacionamento, o ponto mais profundo da sua história. Pois então, esse é o sinal máximo de que Deus vai fazer alguma coisa gloriosa, para que o nome dele nunca seja confundido na sua história. Para que nunca se confunda na história da sua vida que não foi Deus que fez. Que foi você que alcançou, que foi você que conseguiu, que a bandeira da vitória é sua. Não é, é do Senhor e para a glória do nome dEle. Deixa eu começar a terminar. Aquela região de Belém Efrata, Davi tinha dado de presente, eu aprendi isso alguns dias atrás com os judeus messiânicos. Davi tinha dado de presente aquela região da Belém Efrata, porque quando foram começar a construir o templo, aquela região, estava até contando para alguns irmãos ontem, aquela região de Belém Efrata, ela foi entregue para os pastores que cuidavam do rebanho que ia ser dedicado ao templo do Senhor. Os rebanhos que eram sacrificados em Jerusalém saíam daquele pasto de Belém. Daquele pasto de Belém. Os pastores que receberam a ordem do anjo, muito provavelmente que eram os pastores que cuidavam das ovelhas dedicadas ao trabalho do templo. Agora, pasme os senhores. Quando o sumo sacerdote escolhia o cordeiro para o Yom Kippur, que era o cordeiro que era dedicado no dia da expiação, né, e o cordeiro também que era dedicado no dia da Páscoa, ele chegava para os pastores, no meio, depois da sua escolha, e falava assim, olha, já escolhi o cordeiro, estou indo embora. Ele vinha avisar no pasto que ele já havia escolhido o cordeiro para ele poder ir embora. E qual que era o detalhe da escolha do cordeiro? Depois que ele tirava o cordeiro do meio do rebanho, ele enrolava o cordeiro em um pano e deitava na manjedoura para o cordeiro não se machucar. Porque o cordeiro que tinha que ser apresentado era de 1 ano e não podia ter mácula, não podia ter machucado, não podia ter nada. Era o plano de Deus sendo cumprido, de que o cordeiro precisava ser colocado numa manjedoura. Eu e você olhávamos, é judiação. Eu e você olhávamos, é requinte de crueldade com a condição da criança. Mas Deus olhava, é meu plano sendo cumprido para que cada detalhe fique marcado no coração e na vida das pessoas, de que fui eu quem fez, para a glória do meu nome. Jesus nasceu para a nossa salvação. E Jesus, quando nasce, chega trazendo movimento, transformação, chega chacoalhando, chega mudando a história, chega fazendo com que as coisas mudem de lugar. Eu já contei essa história para você aqui, o pastor Paul Washer gosta muito dela. Um jovem que mentia muito, chegou no trabalho para o chefe e contou mais uma mentira. O chefe falou assim, a última vez que você mentiu para mim, se você mentir amanhã de novo, você vai ser demitido. No outro dia ele chega de manhã, mente de novo, porque chegou atrasado. Aí o patrão falou, não, hoje você está demitido. Mas espera aí, patrão, deixa eu contar a história, que aconteceu uma história muito fantástica comigo, o senhor precisa de me ouvir. O patrão falou, tá bom, só para me divertir, me conta a história. Não, que eu estava vindo para cá pela 405, meu pneu furou, eu fui trocar o pneu, tirei o step, no que eu estava tirando o step, o pneu rolou até o meio da estrada. No que eu fui pegar o pneu, eu vi que tinha um car seat no meio da estrada, e eu fui salvar o bebê que estava lá dentro. Quando eu corri para salvar o bebê, uma carreta de 18 rodas bateu em mim, eu voei 150 metros, bati no chão, e aí a hora que eu acordei, eu estava já todo complicado e tal, dei a criança para a mãe da criança, do dono do car seat e tal, corri, troquei o pneu de novo e vim para o trabalho.
Aí o patrão falou assim, bela história, está demitido do mesmo jeito. Mas como eu acabei de contar uma história com você, como é que eu ia chegar no horário? E o patrão desvendou a história de uma maneira muito fácil. Falou assim, você está mentindo, sabe por quê? Porque como é que um evento dessa magnitude aconteceu com você? Uma carreta de 18 rodas bateu em você e você está aqui cheiroso, bonito, do mesmo jeito. Você não tem uma marca, um sangue, um nada. E o pastor Paul Washer termina essa história dizendo, Jesus é uma carreta de 18 rodas. Como é que você disse que ele encontrou com você e nada mudou? Não tem jeito. Quando ele se encontrar com você, não tem jeito. Não tem jeito. Vai mudar tudo. Se ele já se encontrou, não teve jeito. Você sabe que não teve jeito, mudou tudo. Você até quis ficar no seu lugar. Você até tentou ser a mesma pessoa. Você até tentou pensar do mesmo jeito, mas não deu. Teramanagaçu. Lá em Apocalipse ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Jesus continua passando nas estalagens ainda, né? Ele continua ainda tentando se instalar em algum lugar. Ele continua tentando ainda entrar no nosso coração e na nossa vida. Ele continua, ele está insistindo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, se alguém tiver a coragem de ouvir o que eu estou fazendo, se alguém ouvir a minha voz, e ouvindo a voz abrir a porta, porque tem gente que ouve a voz, mas não abre a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém ouvir o que eu estou dizendo e abrir a porta, então eu vou entrar na sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. É aquilo que eu falei para você. Quando você deixa Jesus entrar na sua casa, Jesus deixa você entrar na casa dele. Quando você deixa Jesus entrar e mudar as circunstâncias da sua vida, ele deixa você entrar até a sala do trono e falar com ele e interceder pelas suas questões. Para a glória do nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Fique de pé, por gentileza. Clara, se você quiser me ajudar, minha filha. Hoje é Natal. Uma festa especial. Um menino Jesus nasceu para o nosso coração. Tudo vira poesia, né? Mas eu sei que a vida de alguém hoje, Jesus está precisando de nascer aí de novo. Talvez já nasceu, mas precisa de nascer de novo. Você precisa renovar o seu compromisso com Deus nessa noite. Deixa eu ser sincero para você. O ano que vem reserva coisas maravilhosas e extraordinárias para a vida de todos nós. Eu não estou dizendo isso para ser animador de auditório. Faz tempo já que eu não preciso disso. Nunca precisei, faz tempo que eu já nem sou tentado, mas é isso. Mas a realidade é que as coisas estão se movendo fora da sua vontade, porque alguns dias atrás Deus fez promessa. Fique tranquilo, esse é o processo mesmo. Porque a hora que você, ou se você já fez isso, colocou a criança Jesus no lugar da humilhação final, é o sinal final de que é Ele que está fazendo. É o sinal final de que é a obra dele sendo feita. De que é o tempo dele sendo trazido a verdade e a esperança de todos nós. Se Deus falou com você nessa noite a respeito de alguma coisa no futuro, ou alguma coisa tão próxima de você, que você sabe o que é, que nesse Natal possa ser um tempo de você renovar isso diante de Deus, vem à frente, eu quero orar por você. Seja o motivo que for, da maneira que seja, Jesus quer renovar algo extraordinário na sua vida e no seu coração. Se você vier à frente, fique de joelhos, por gentileza, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Sabe, enquanto a gente preparava essa mensagem e pensava em Deus que a gente ia pregar, eu falei assim, Senhor, eu estou com dificuldade com isso aqui, com aquilo ali, com essa situação e com essa outra situação. Apresentando a minha vida em particular. E Deus colocou no meu coração um salmo e alguns versículos. E quando eu li o salmo dizia exatamente aquilo que eu precisava para alimentar a minha condição nessa tarde. Porque Deus me disse que os processos que nós passamos na nossa vida são para a restauração de alguma coisa maior, sabe? Não vai mudar muita coisa para mim
se a gente continuar insistindo 10, 15 anos nas mesmas coisas, nas mesmas mensagens, nos mesmos convites. Mas vai ser completamente transformador o dia que você deixar o seu coração se dobrar pelo plano que Deus tem. A história que a gente faz hoje à noite é uma história que termina agora, 8h30 da noite. Mas a história da nossa vida e dos nossos cultos são histórias que vão durar toda a eternidade. Deus vai continuar marcando essa história para toda a eternidade. E vai continuar fazendo algo extraordinário para toda a eternidade. Deixa eu cantar esse pedacinho com você. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, pois tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Antes de orar, deixa eu dar uma palavra para você que está me ouvindo. Isso vai como algo que Deus está falando para você, ouça bem. É para alguns de vocês. Não se preocupe em você não querer fazer o que você precisa para assumir essa nova etapa da sua vida. Não se preocupe em não querer. Deus vai fazer você fazê-la de maneira obrigada. A palavra que Deus está me dando é o seguinte: ou você aceita essa nova oportunidade de maneira a deixar o Espírito de Deus te levar para onde você quer, ou então, por causa dessa decisão que você faz hoje, de colocar a sua vida no altar, Deus te puxa para lá. Deixa eu falar uma coisa para você. É melhor ser voluntário diante de Deus do que ser arrastado por uma circunstância. Agora saiba disso. Circunstância ou voluntariado, Deus vai levar você no lugar que Ele disse que vai levar. De maneira voluntária ou de maneira arrastada, Deus vai fazer cumprir aquilo que Ele disse que vai cumprir, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Pai, é no nome de Jesus, ó Senhor, Pai, que nós te agradecemos por essa palavra que o Senhor nos deu essa noite. Senhor, Pai, o meu único pedido nessa noite, Senhor, é que o Senhor recebesse a nossa adoração no dia do seu aniversário. Mas até no dia do aniversário do Senhor, Pai, o Senhor nos presenteia, Deus, com o teu Espírito, com a tua palavra, com a renovação da nossa esperança, com a renovação do nosso coração, com a renovação dos propósitos que o Senhor tem sobre nós, com um convite, Senhor, avassalador à nossa alma para que cumpra, Senhor, o teu desejo e a tua vontade para o louvor da tua glória. Senhor, olha para a vida dos meus irmãos, ó Senhor. Olha para o compromisso que cada um de nós fazemos diante do Senhor, Pai, para que o Senhor cumpra em nós todo o querer. Nós estamos na tua presença, Senhor, e da tua presença nós não queremos sair. Nos ajuda, Senhor, Pai, a ver os sinais da estalagem, a ver os sinais da estrebaria. Nos ajuda, Senhor, Pai, a ver os sinais da tua glória, Senhor, no lugar que era supostamente para a nossa humilhação, Jesus. Nos ajuda a ver os sinais do teu cumprimento, Senhor, Pai, nos lugares que era supostamente para nós nos sentirmos apertados por uma circunstância. E faz a tua vontade sobre nós, ó Senhor. E nós daremos a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.